Bem-vindas ao Colo de Longe, o podcast que fala sobre os desafios, as vitórias, os perrengues e as trocas de quem é mãe fora do Brasil. Eu sou a Giovana Borges e a cada episódio nós vamos conversar e conhecer histórias reais de mães brasileiras espalhadas pelo mundo. Quem disse que rede de apoio precisa estar perto? Aqui, o colo chega, mesmo de longe. Se você também é mãe, está grávida ou se aventura na maternidade fora do Brasil, este é seu lugar. Vamos juntas nessa jornada de acolhimento, conexão e muito mais. No episódio de hoje, eu converso com a Ana Gil, paulistana, bancária, casada com Carlos e mãe da Laura, de 16 anos. Ana construiu toda a sua vida em São Paulo até maio de 2022, quando decidiu atravessar o oceano para recomeçar em Portugal. A nossa conversa vai passar pela decisão de migrar, pelo impacto da mudança na vida de sua filha Laura, pelas diferenças na grade escolar, pela alfabetização que não é tão igual quanto parece, pela dificuldade de fazer amigos e pela experiência de atravessar tudo isso sem rede de apoio. Porque morar em Portugal pode até parecer mais fácil no papel, mas quando envolve cultura, pertencimento e adolescência, a história é outra. Ana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que a minha experiência vai ajudar aí muitas mães, né? Porque não é fácil. Emigrar com adolescente, né? Ela tinha 12 anos, né? Então já tem aquela coisa, né, daquela mudança de fase, né, que é a adolescência, que tem os hormônios, que tem toda uma questão da pessoa, né, e aí ela chega num país totalmente diferente, e nós como mães, né, eu como mãe, no começo eu me sentia assim, muito culpada, eu me sentia, sabe aquele peso, eu falava assim, nossa, eu tirei tudo dela, eu tirei amigos, tirei escola, tirei família, e eu coloquei ela no fogo, né? Pôs a mochilinha nas costas e vai. Então, assim, eu me lembro que no primeiro dia foi muito assim, nossa, pra mim como mãe, assim, meu coração tava assim, disparado, né? Primeiro que a Laura sempre estudou num colégio particular no Brasil, então ela estudou dos 2 anos e meio até os 12 anos no mesmo colégio. Então a escola dela era a extensão da casa dela, né? Então ela tinha muitos amigos. Ela era uma menina muito alegre, feliz, e quando a gente chegou aqui, ela se deparou assim com um baque, né? Porque ela entrou num colégio público, onde era um colégio enorme, e aqui eles são muito independentes. E isso é muito diferente do Brasil. Eu me lembro que quando ela entrou na escola, ela não sabia nem onde era a sala dela. Ela sabia que a turma dela era o 7º A, mas ela não sabia qual era a sala que ela ia, né? Então, ela encontrou uma amiguinha russa e a menina falou assim, qual que é a sua sala? Ela falou, 7º A. Ai, vem que é a minha sala. A menina falava bem o português, já estava aqui desde pequenininha. E foi assim que ela achou a sala e chegou em casa muito assustada, né? Muito assustada, porque ela falou, mãe, eu não entendia nada que a professora falava, porque o português aqui é muito fechado, né? É uma questão, e a gente fala muito no gerúndio, eles não, né? É totalmente diferente os verbos, é tudo muito diferente, né? Então, assim, os 2 primeiros anos foram bem difíceis para ela. Eu ainda hoje mas hoje ela já se acostumou, né? Com o costume europeu, porque eles também são mais fechados, né? Não tem aquele calor humano do Brasil, né? É isso. A gente vai passar, ela deu um resumão pra gente, mas a gente vai passar por todas as etapas com muitos detalhes, porque Sim. é exatamente isso exato que você falou, né? Vai ajudar muitas mães a Sim. tomar essa decisão. Então, vamos começar ali pelo começo, assim. O que motivou vocês a saírem de São Paulo? Também sou de São Paulo. Muitas pessoas saem por questão de violência, a questão de estarem cansadas do próprio Brasil mesmo. Mas eu queria que você me contasse o que levou vocês a imigrarem e por que Portugal? Se teve algum motivo específico. Sim, a gente decidiu mudar para Portugal porque eu tenho a cidadania portuguesa. A Laura também tem, meu marido também tem, então a gente
escolheu por conta que a gente queria migrar para um país de forma legalizada, né? E também por ser um país muito seguro. Isso, Portugal, quando a gente chegou aqui em 2022, era o terceiro país mais seguro do mundo, hoje está o sexto ou sétimo. E também para a Laura estudar. Eu sempre quis que ela estudasse assim, fora, queria que ela tivesse essa experiência, né, de conhecer novas culturas, ter contato com outras línguas, né. Aqui, o 7º ano, eles aprendem uma segunda língua estrangeira, então ela escolheu o francês, e ela escreve e lê muito bem o francês. Ela teve 3 anos de francês, mas a Laura tem muita facilidade com línguas. Lá no Brasil, ela fazia cultura inglesa, então ela já chegou aqui falando muito bem inglês, né? E aqui aprendeu o francês. Então a gente sempre quis. Quando ela era pequenininha, a gente sempre ia para Disney, para os Estados Unidos, e a gente, na verdade, meu marido queria morar nos Estados Unidos. Mas, como a documentação, a gente tinha que investir muito na documentação para ter um green card, enfim, era muita burocracia, a gente falou, não, vamos para a Europa. E aí eu fiquei pesquisando durante 3 anos. Eu fiz 3 anos de planejamento para vir, né? Então, eu sabia onde eu estava chegando, né? Assim, claro que a gente, numa imigração, a gente só vai ter uma verdadeira noção quando a gente chega, né? Mas eu já sabia de tudo, né? Eu já sabia... A escola eu pesquisei muito, apesar que no YouTube tem muito pouco conteúdo aqui do secundário, aqui dos maiores. Pequenininhos sempre tem muito, né? E agora, para a parte assim da escola da Laura, tinha poucas coisas, mas eu consegui pesquisar bastante. Então a gente veio e eu também pensei dela ter uma adolescência mais livre, né? Mas porque aqui, por exemplo, ela vai e volta para a escola sozinha. Ela, né, quando tem que fazer um trabalho com um amigo, vão no McDonald's, vão sozinhos. Tem uma certa, vamos dizer assim, paz, né? Nesse sentido de segurança. Faz muito sentido. E, bom, você falou que fez 3 anos de planejamento, pesquisou, deve ter falado com aquele grupo de Facebook, entrou em todos, né? Aquela coisa. Mas antes de você realmente chegar em Portugal, você imaginava que seria uma adaptação mais tranquila, meio que assim, pesquisei tudo, é português, então assim, vai ser muito fácil. Achei. E aí teve alguma coisa que saiu do roteiro e falou, cara, eu pesquisei tanto, como que eu não vi isso? Como que ninguém fala sobre isso? Assim, em nível de documentação, não, né? Eu cheguei aqui com toda a documentação apostilada, tudo certinho, levei na escola, foi muito tranquilo. Em questão do planejamento, foi perfeito. Mas a adaptação, principalmente da Laura, é uma coisa assim, eu achei que como ela tinha 12 anos, eu falei, ela vai se acostumar rápido, ela vai... E não. E assim, até hoje ela não esquece do Brasil. Até hoje ela pede para voltar para o Brasil, sabe? Assim, ela é assim, eu acho que quando você imigra, que você valoriza o seu país, né? E a gente não achou que ela fosse... Porque, assim, é difícil, porque aqui a gente não tem rede de apoio, né? Então, lá ela ia na casa dos avós, ela tinha os primos, ela tinha os tios, ela tinha as amigas. Então, aqui não. Aqui, e os europeus são muito reservados, né? Então, assim, não é aquela coisa de você ir na casa deles fazer trabalho, de você... Assim, dormir na casa de amiga não, porque eu sempre fui muito rigorosa com isso. Mas assim, sabe, combinar e passar o dia na casa da amiga, não tem isso aqui. Então, e o que eu também fiquei muito surpresa, que assim, ninguém fala isso, é da xenofobia e do bullying. Aqui tem muito, né? Infelizmente, eu não posso romantizar isso, porque... Eu não sei como é em outros países, mas aqui tem bastante. E apesar de ser a mesma língua, né, todo mundo se entende, todo mundo se compreende, mas essa resistência deles à imigração, aos imigrantes, é bem complicado. E nós estamos numa fase aqui em Portugal também um pouco complicado por conta do governo também, né? Que não, entre aspas, assim, não quer os imigrantes, né, assim,
querem os imigrantes, mas de uma forma mais qualificada, enfim, abriram as portas, né? E agora querem fechar, então, assim, é delicado falar sobre isso, né? Mas é uma realidade, né? Eu tive muitos problemas com isso, né? E o que mexeu muito foi na autoestima da Laura. Ela ficou com a autoestima muito, muito, muito baixa, sabe? E aí foi um momento que eu tive que acolher, né? Não, é assim, você não pode falar assim para sua filha, não basta dizer assim, vai passar, né? Então, o que eu fiz? Eu conversei muito com ela, sabe? Eu validei a dor dela, eu reforcei quem ela era, porque é uma coisa que eu te falo, que não só com adolescente, até com nós. Quando a gente migra, a gente perde a nossa identidade. Então, você não é mais a Ana, filha da Sônia, o Carlos, filho da Marilda, a Laurinha, lá da escola. Não tem? Então, você perde a sua identidade. Então, eu acho que aconteceu com ela foi isso, sabe? Ela perdeu a identidade dela. E numa fase muito desafiadora, que ela não sabia nem quem ela era. Ela estava descobrindo quem era ela, né? E, de repente, ela mudou de país, ela mudou de escola. E foi uma fase, assim, bem difícil, né? Só que o que eu fiz? Eu fui buscar apoio na escola. Eu cheguei, eu marquei que aqui são diretoras de turma. Aqui, eu acho isso funciona muito aqui. Cada turma tem uma diretora de turma. E você reporta tudo a ela, como se fosse uma coordenadora. Só que aqui é uma diretora de turma. E aí eu marquei o horário com ela. E ela me atendeu, falou, olha, porque aqui eles têm horário, né? Então fui eu e meu marido, a gente falou assim, bom, e fomos lá ver o que estava acontecendo, né? Comecei a conversar com ela, e aí, de uma conversa de 15 minutos, assim, ela foi muito solícita, ficamos mais de 2 horas conversando com ela, e resolveu, né? Eu falei, olha, eu não espero que as pessoas sejam amigos dela, que amem ela, né? Porque é o que eu falo pra Laura, eu falo, filha, ninguém é obrigado a gostar de você, mas tem que ter respeito, né? Como ela também não é obrigada a gostar de ninguém, mas ela tem que ter respeito. Então aí deu aquela acalmada. E por isso que eu falo, a gente tem que estar muito atento aos nossos filhos, sabe? Conversar e não subestimar eles, sabe? Porque o bullying é uma coisa muito perigosa, né? Que se você vai deixando, a criança vai ficando, sabe? Ela foi ficando muito fechada, sabe? Ela foi ficando muito triste. E a gente foi observando, né? E isso foi no 7º ano. No 8º ano já deu uma melhorada, ela deu uma melhorada. Ela nunca teve muito problema na parte pedagógica. Matemática aqui é muito, muito, muito forte. A matemática daqui. E a Laura sempre teve um pouco de dificuldade de matemática no Brasil, né? Então, o que eu fiz? Eu busquei um centro de estudo. Aqui tem muitos centros de estudo, onde a criança vai, né? E é como se fosse uma aula particular, só que tem em grupos e tem só a criança e o avaliador, né? Que eles falam aqui. E eu acho que isso ajudou muito ela. Então, uma dica assim que eu dou, né, quem estiver imigrando aqui para Portugal, busca um centro de estudo, né? É um custo a mais, mas eu acho que vale muito a pena, porque nesse centro de estudo eles explicaram para a Laura como funcionava a sala de aula, né? Que eles sentam de 2 aqui, né? Então, assim, eles têm toda uma preparação antes do professor chegar, que eles fazem, lá no Brasil, o cabeçalho, aqui não, você faz um pressário. E o professor do centro de estudo foi explicando tudo para ela, sabe? Isso eu acho que facilitou também muito, assim, a nível de notas, assim. E hoje, assim, ela é uma das melhores da sala, sabe, a Laura? Ela é muito dedicada, ela gosta de estudar. E nessa parte eu não tive problema. O português, que apesar da gente achar que é tudo igual, né, que você mencionou, ela teve uma professora de português muito boa, a primeira professora dela. Chamou ela e falou, olha, Laura, é assim, 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 assim. Eu não sei se ela destravou a cabeça da Laura, que a Laura foi, sabe? A Laura, tipo, foi e tirava, assim, as avaliações aqui até o 9º ano é de 0 a 5. Tipo, ela ficava com 4 de português.
às vezes 5 de português, então assim, nessa parte ela não teve tanta dificuldade, né, como eu achei que ela teria, mas é o que eu te falei, também o centro de estudo ajudou muito ela, né. Então, fica a dica também para as mães que estão vindo, né, assim, não necessariamente seu filho ou filha vai precisar, mas existe suporte, né, como você falou, a diretora dos grupos ali, como se fosse uma coordenadora para conversar, para alinhar né, e não só colocar a criança na escola e achar que vai dar tudo certo. Existem outros, né, outros meios de fazer dar certo. Mas, Ana, quando você decidiu, né, você falou, eu queria muito que ela tivesse experiência e tal, como que foi dar essa notícia pra Laura? Porque uma das coisas que você falou, quando a gente tava falando muito dessa fase de adolescente, é que a gente realmente tá aprendendo, a gente tá entendendo, saindo muito da fase criança, debaixo do braço dos pais, para querer testar limite, querer testar quem a gente é e descobrir, né, quem somos, até como mulheres, né, assim, nessa fase de 12, 13 anos, nossos amigos e querendo ou não, assim, nossa vida é realmente, né, eu super me identifico com a Laura porque eu estudei no mesmo colégio do pré até ensino médio ali, assim, eu fui sair quase no fim do ensino médio para outra escola, mais para focar em vestibular, mas tirando isso, era a minha vida, meu mundo ali, aquela escola. Exato. Mesmo os amigos, e era uma escola grande em São Paulo, mas assim, era a mesma escola, com a mesma galera, e que te seguia ali, né? Então, assim, tirar aquela pessoa de 12 anos que tá entendendo quem é, extensão da vida dela e tal, eu queria saber como que foi dar notícia, se ela participou da decisão, se ela se recusou, falou que não ia aquela coisa, né, de adolescente. Teve algum medo, né, quando você falou, vou falar com ela, e se tinha algum medo de, enfim, dela recusar ir e falar, putz, e agora? A gente vai ou não vai? Como que foi pra vocês? Ela participou de todo o nosso planejamento, né, tudo, ela sabia que ela ia, né, eu sempre falei pra ela, olha, nós vamos mudar de país, nós vamos morar em Portugal, assim, a gente sempre foi de viajar muito, mas a gente nunca tinha vindo pra Portugal, olha que coisa interessante, né, mas eu mostrava pra ela, sabe, eu falava, olha, você vai mudar de escola, você vai mudar de país. Sempre tentei ser uma pessoa muito positiva. Eu sou uma pessoa muito positiva, então eu sempre falei para ela que ia dar tudo certo. E fui conversando com ela, ela foi vendo todo o planejamento, né? Então eu acho que... Mas eu acho que ela não tinha muita noção do que ia acontecer, né? Quando eu falei para ela que ela ia sair da escola, assim... No Brasil, ela não me deu, assim, muito trabalho para isso, sabe? Ela sempre foi uma menina, ela é uma menina muito boazinha. Então, assim, eu fui falando para ela que era o melhor para ela, que era o melhor para nossa família, que ela ia viver com mais segurança, que ela ia ter novos amigos. Eu acho que a expectativa também, né? Ela sempre foi uma menina de fazer muita amizade. Então, eu falei para ela, você vai tirar de letra, né? Eu acho que assim, isso eu acho que eu fiquei um pouco decepcionada porque quando a gente chegou aqui não era tão fácil como eu falei para ela que seria, né? Mas ela participou de tudo, né? Mas quando a gente chegou no aeroporto de Lisboa, o avião desceu, quando a gente pegou as malas, essa menina chorou, mas ela chorou. Ela chorava e ela tremia, sabe? E ela falava assim, mãe, será que isso vai dar certo? Ali, naquele momento que caiu a ficha dela, né? E que eu fiquei assim, meu Deus, né? O que eu fiz? Porque, gente, é uma sensação assim de impotência, né? Você fala, e agora, né? E eu me lembro que meu marido alugou um carro, né? E não cabia todas as malas, né? Porque a gente veio com 2, 4, 6 malas grandes, 3 de mão, 3 mochila. Então eu fui com o Uber e ele foi atrás com ela, que a gente já tinha alugado o apartamento. Ela foi atrás e ele falou, Ana, você não tem noção. Ela chorou o caminho inteiro, ela soluçava. E ele falou assim, eu falei, o que você falou para ela? Ele falou para ela, fica tranquila, porque se não der certo a gente tem para onde voltar. O mesmo avião que trouxe a gente leva a gente de volta. E ele falou, foi nesse momento que ela parou de chorar, né? Ela parou de chorar. A gente chegou no apartamento, todo mundo cansado, aquela coisa, né? E depois disso, ela ficou tranquila. Por quê? Ela chegou aqui em maio
as escolas aqui começam em setembro, então em junho, ela chegou aqui fim de maio, em junho já eram as férias, já começavam as férias, então ela só iniciou em setembro. E meu marido trabalha para o Brasil, né? Até hoje ele trabalha daqui para o Brasil. Então meu marido ficava trabalhando e eu não estava trabalhando. Aí ele falou, não, fica com ela, adapta ela. Fui atrás de documentação da escola, aquela coisa toda. E até começar as aulas, ela ficou tranquila, por quê? Porque ela estava acolhida, né? Ela estava ali com o pai e com a mãe. A gente morava em Oeiras, que era na praia. A gente morava assim, 6 metros da praia. Então ela ia todo dia pra praia. Então assim, pra ela tava tudo bem, porque ainda não tinha batido a saudade da família, ainda não tinha, né? Ela ainda não tava assim na realidade, né? Então assim, o nosso início foi esse, só que ali quem que decaiu, depois de uns 15 dias, quem que decaiu fui eu, porque eu falava, meu Deus, sabe? Nossa, e aí eu fui, sabe, assim, eu nunca tive crise de ansiedade, nunca, na minha vida, eu te falei, eu sempre fui uma pessoa muito positiva, mas aqui eu tive, sabe, assim, sem perceber, fui parar no hospital. Assim, eu fico pensando, bom, meu filho nasceu aqui no Canadá, então eu não tenho muito esse conflito de rede de apoio, nunca tive, né, então não foi, morou 12 anos com a avó e tal, pra gente é isso, né, é isso que tem. Mas eu fico pensando assim, a gente imigrar já é muito difícil, a gente já se sente um peixe fora da água muitas vezes. Daí tem a questão da sua filha, que além da adolescência também tá se sentindo fora, assim, um peixe fora da água, tá todo mundo meio que assim. E eu queria saber se você fingia tá tudo bem pra ela, mais pra ela não ficar pior, mas aí ao mesmo tempo, quando você tava sozinha, você se recolhia e falava, caramba, não aguento mais, porque tá sendo muito pesado. Ou você se abria e falava, eu também tô assim, eu também tô confusa. Como que era? Conta esse processo. Eu assim, eu tentava não chorar perto dela, né? E porque eu também era muito ligada, sou ainda ligada ao meu pai e minha mãe, né? Então assim, só naquele primeiro momento, eu tava perdida, né? Porque eu falava, meu Deus, né? E agora? Você chega no... E eu sempre fui uma pessoa que eu trabalhava muito, então eu também estava sem trabalhar, né? Não sabia em que eu ia trabalhar. É o que eu te falei, aquela coisa da identidade. O que eu tô fazendo aqui? Quem que eu sou? O que eu coloquei minha filha aqui? E meu marido trabalhando pra caramba, porque ele tinha que trabalhar, né? Ele é muito parceiro, sabe? Assim, ele fala, olha, calma, ele falava, calma, fica tranquila, se não der certo, a gente volta. Ele sempre falava, você tem pra onde ir, se acalma. E aí, o tempo foi passando, e eu acho que eu fiquei com aquilo, sabe? Com aquele sentimento de culpa, aquela coisa. E aí a Laura começou na escola, deu aquele choque de realidade. E quando foi em novembro, uma amiga minha veio me visitar, minha melhor amiga do Brasil veio me visitar. E aí ela falou assim, vamos amiga, vamos conhecer Lisboa, né? Porque, pra você ver, quando eu cheguei aqui, eu fiquei tão assim perdida que eu não saí, eu saí assim com meu marido de final de semana, mas eu não saía sozinha na rua. Onde que é o comboio, que aqui é o trem? Eu falava, é ali. Eu falei, eu nunca andei, eu nunca fui. E eu sempre fui uma pessoa muito ativa, corajosa no Brasil, né? E aqui eu fiquei meio paralisada, né? E aí quando ela veio, ela me destravou, sabe? Aí a gente foi passear, a Laura ficava na escola, o meu marido trabalhando, e a gente foi turistar, né? Falei, vou turistar. Fiquei 15 dias com ela, passeando, pegando trem, aquela coisa. E aí, quando ela foi embora, quando ela foi me dar um abraço, ela falou assim, amiga, não fica dentro de casa, vai trabalhar. A Laura já está na escola, você já organizou tudo, não fica, porque senão você vai enlouquecer, né? Não tinha amigo, não tinha nada. E aí eu peguei e mandei currículo. E assim, 2 dias eu fui chamada, uma surpresa, e ainda para um banco. Eu trabalhava num banco no Brasil, trabalhei 16 anos no banco no Brasil, e aí fui trabalhar, né? Comecei a trabalhar em dezembro.
Fui trabalhar, aí passou Natal, Ano Novo, em janeiro eu tive crise de ansiedade. Mas eu não sabia que eu estava tendo crise de ansiedade, porque eu estava dormindo, eu levantei e passei mal. Falei pro meu marido, eu vou morrer. É sério, eu vou morrer, eu falava pra ele. E minha boca começou a ficar roxada, sabe, os dedos. Comecei a tremer, sentia, sabe que tava aquela coisa de que você tá tendo um derrame, paralisado o meu corpo. Vomitei, olha, tudo que você não imagina. E eu falava pra ele, eu tô passando mal. E aí ele foi, me levou pro hospital. Cheguei lá, a médica começou a conversar comigo, né? Quanto tempo você tá aqui em Portugal? Falei, eu tô aqui uns 6 meses, 7 meses. E aí ela, calma, falei, comecei a trabalhar agora, tudo. E aí eu acho que ela meio que percebeu, sabe, que eu tava... Mas ela não me falou nada, falou, toma essa medicação. E um dia eu tava na internet, fui ver uma live de um psicólogo, e ele começou a falar, olha, crise de ansiedade, tudo elencando as coisas. Eu falei, gente, eu tive isso, eu não sabia. Para você ver como ficou tudo dentro de mim travado, toda a minha preocupação, toda a minha culpa, tudo aquilo ficou dentro de mim. E eu fiquei com aquilo entalado, sabe? Assim, aquela coisa tipo de não pôr para fora, de não, sabe? Por mais que eu conversasse com meu marido, eu fiquei assim, perdida mesmo, assim. E depois comecei a trabalhar, agora... E aí, depois de 2 anos, mudamos de cidade. Olha que loucura. A Laura, olha, eu falo, né, eu como mãe, sempre coloquei ela escolhi um colégio, eu falei, ela vai estudar lá até o 3º colegial. Eu era super contra mudar de escola. Olha como que a gente muda, né? E aí, não mudei de escola, como mudei de país, né? E depois a menina adaptada, né? Falei, olha, vamos comprar um apartamento. Meu marido falou, eu não quero mais viver de aluguel, porque aqui os aluguéis é muito caro. Então, ele falou, vamos comprar um apartamento, porque eu já tinha contrato de trabalho, já tinha toda uma vida financeira aqui. E aí a gente veio para o interior de Portugal, que é uma cidade que chama Abrantes. E a gente veio conhecer a cidade, começamos a ver alguns imóveis e vimos esse apartamento que a gente se apaixonou, porque é um apartamento que tem quintal, resto do chão, né? É um apartamento que tem garagem, que aqui em Portugal é muito difícil, né? Ter garagem para carro, tudo. E a gente falou, nossa, que cidade gostosa, né? Assim, sabe, interiorzão mesmo, assim, mas é uma cidade que tem tudo. Tem hospital, tem supermercado, shopping não tem, mas tem da cidadezinha do lado. E aí a gente teve que fazer outra mudança. Nossa, né? Falei, não acredito, né? Outra mudança. E aí quando eu falei pra Laura, falei, olha, Laura, a gente tá pensando em mudar de novo, de cidade, a gente quer comprar um apartamento, o que você acha? Eu falei pra ela. Aí ela falou assim, eu vou mudar de escola? Eu falei assim, vai. Ela, ai, graças a Deus. Porque ela não gostava da outra escola, sabe? Aí eu falei assim, bom, acho que vai ser bom. E a gente veio pro interior, deu tudo certo, né? Todo aquele trâmite todo, mas deu tudo certo. E aí, quando eu fiquei assim, tensa, né? Falei, e agora, né? Escola, né? Como que vai ser? Mas não, aqui, ela gostou mais da escola daqui. Eu acho assim, às vezes a mudança faz bem, né? E eu pedi muito para Deus, sabe? Direcionamento, falando, ai, Senhor, né? Que o Senhor nos encaminhe, né? E que ela não sofra, né? Porque eu não queria que ela sofresse mais, né? E aí nós mudamos em julho, porque também eu tive que ver esse time, né? Para ela não perder matrícula, transferência, tudo. Fiz a transferência dela e ela tá aqui na escola. E aí ela entrou numa turma no 9º ano, uma turma super bacana. Era uma turma assim, só de alunos novos, né?
Então, ela adorou a turma, assim, foi o melhor ano da Laura, sabe, assim, ela voltou a ser aquela menina alegre, feliz, sabe? E agora, quando eles vão pro 10º ano, muda de turma, muda tudo de novo. Então, mesmo se ela tivesse ficado lá em Oeiras no 7º, 8º e 9º ano, quando chegasse no 10º, ela ia ter que mudar de novo, né? E aqui, você tem que já escolher um curso, eu não sei como que é aí o Canadá, mas aqui você já tem que ver se você vai para... Aqui tem 4 cursos, né? Línguas e Humanidades, Ciências e Tecnologia, Ciências Sociais e Artes. E aí você tem que escolher um para você ir. Então, o que acontece? Os amigos, cada um vai para sua área, né? Tem também os cursos técnicos, enfim, aí já é uma coisa mais ampla. Mas aí ela foi pro 10º, ela escolheu Línguas e Humanidades. E aí ela foi de novo para uma outra turma que não tinha ninguém da sala dela, com outras pessoas, né? Mas tá se adaptando melhor, né? Tá se adaptando bem, assim. Fez algumas amizades, já tá mais, assim... Eu acho também mais madura, né? Vai criando uma maturidade, eu acho que vai sendo uma pessoa... Eu sempre falo para ela, eu quero que você se torne uma menina forte, resiliente, e independente de qualquer coisa, eu falei para ela, essa experiência que você está tendo de imigração vai trazer muitas coisas boas para você lá na frente. Porque eu falo para ela, o sofrimento, quando a gente sofre, a gente também aprende. A gente também tem que tirar o lado bom, né, de tudo isso, eu falo para ela, né. E é assim, ela realizou o maior sonho dela, que ela gosta de um grupo de K-pop, e aí as meninas vieram fazer show aqui em Barcelona. Barcelona daqui da minha casa dá o quê? Umas 10 horas de carro. E aí a gente quis fazer uma surpresa para ela, né? Então a gente comprou o show, levou ela. Nossa, assim, foi a realização. Então eu falo que também não tem só o lado ruim, né? A imigração, é óbvio, né? Que nada vai trazer, assim... como era antes, né, assim, não posso comparar isso, não é que você vai comprar o seu filho, não é isso, mas eu falo para ela, falei, olha filha, quantos países você conheceu aqui, né, falei para ela, você foi para Londres, você foi para Paris, ela passou os 15 anos em Paris, eu falei, então assim, você foi no show que você tanto sonhava em ir, né, eu falei para ela, você aprendeu francês, né, então eu também vou escrevendo para ela o lado bom da imigração, né? Que a gente também não pode só falar que tudo é ruim, né? E eu sempre falo para ela, filha, nós temos que nos adaptar à cultura deles, né? Não é eles que têm que se adaptar à nossa cultura. E também falo para ela que nada é para sempre, que a gente pode mudar de ideia a hora que a gente quiser. Então, é isso, eu sempre tento ser assim, sabe, trazer uma leveza em tudo a esta, não posso dizer assim, essa tempestade, mas assim, é sofrido, a gente tem que, não adianta a gente romantizar, né? Tem pessoas que migram, ficam 20, 30 anos, nunca mais voltam para o Brasil e assim, as pessoas se adaptam muito bem. Mas eu conheço muitos aqui que não aguentaram um ano, né? E tá tudo bem, não é porque a pessoa foi embora, é que a pessoa é fraca, que a pessoa... Não, eu sempre falo isso para os meus irmãos, para os meus pais, eu falo, eu nunca vou me arrepender, nunca. Porque eu falo para as pessoas, porque assim... eu acho que eu estou vivendo, né, experiências, eu estou mostrando para minha filha também o mundo, mostrando para ela as diferenças culturais, enfim. E o dia que a gente achar que a gente tem que voltar, a gente volta, não tem problema nenhum. Meu marido tem muita vontade de voltar. Meu marido tem muita vontade, e a Laura também. Se eu falar para eles hoje, vamos voltar, eles voltam.
Mas eu acho também porque a gente tem uma estrutura no Brasil, né? Eu acho que quando você tem uma estrutura no Brasil, né? Digo, o emprego dele, nós temos um apartamento, a gente tem as nossas coisas que a gente ainda não desfez de lá. Eu acho que também é mais fácil você tomar essa decisão. Mas eu sempre digo isso para as pessoas, porque as pessoas acham que quando você fala em voltar, as pessoas falam, mas Falhou. por quê? Uhum, parece que deu tudo Né? errado. Assim, e não né? Eu acho que a imigração é um dia de cada vez. É uma reconstrução. Tem muitas pessoas que não se encaixam na parte profissional. Eu vejo muito. Eu mesma tive que regredir minha parte profissional assim bruscamente. Hoje eu trabalho numa linha de apoio ao cliente. Eu comecei numa linha de apoio ao cliente, que eu comecei lá quando eu tinha 20 anos de idade, né? Quando eu cheguei aqui, falei, bom, vamos lá, né? Vamos encarar. E fui, entendeu? Hoje, assim, graças a Deus, quando eu mudei aqui para Abrantes, eu tive que mudar de projeto, mudar de banco. Por quê? Porque eu moro 1h30 de Lisboa, né? Então, para mim ir de trem e voltar, eu fiquei uns 6 meses, assim, indo e vindo. Dava mais ou menos 2h30 para ir, quase 3, e 3 para voltar. Então, saía daqui 5 da manhã e chegava 8 da noite. E aí eu falei pro meu coordenador que não estava dando para mim, né? E eles me transferiram de projeto. Hoje eu trabalho de casa, 100% home office. Então, para mim ficou excelente trabalhar aqui de casa. E aí eu fiquei 1 ano na linha de apoio ao cliente, que não é fácil, né? E agora eu fui promovida, graças a Deus, agora eu fico mais no apoio, fico mais na parte de gestão mesmo. Mas isso é com o tempo, isso é o que eu te falei, você vai criando a sua nova identidade. E, Ana, para falar de identidade, é muito difícil saber como teria sido a adolescência da Laura no Brasil. É muito Sim. a gente, enfim, pensar nisso porque não aconteceu. Mas se você tivesse que, talvez, adivinhar e colocar as diferenças na mesa, você pensa que teria sido diferente no Brasil, mas eu queria que você falasse, assim, dos pontos positivos mesmo. Aí você falou da questão da língua e tudo mais, vocês sempre foram de viajar, mas o que você acha que a Laura ganhou vivendo a adolescência dela em Portugal, que ela não teria se ela tivesse vivido a adolescência dela no Brasil? A Laura se tornou uma menina muito independente, e no Brasil ela não era, né? No Brasil ela ficava com a minha mãe, eu trabalhava, então nunca tinha andado de ônibus, nunca tinha andado de metrô, não tinha uma vida assim. No Brasil nós brasileiros, nós somos assim, né? Somos muito de proteger os filhos porque é necessário, né? Aqui eu acho que ela se tornou uma outra pessoa. Eu achei assim, uma outra menina, né? Assim, uma menina mais independente, uma menina mais, como posso dizer, ela é uma menina de muita, assim, eu acho que hoje ela é uma menina muito resiliente, sabe, assim, ela se tornou uma menina, assim, que você conversa com ela, assim, ela se aproximou muito de Deus, né, que nós aqui, nós somos para a igreja, nós fomos atrás disso, porque eu acho que, assim, independente da religião, todo mundo que migra tem que ter, assim, muito Deus, né? Porque não é fácil, né? Mas eu acho que se ela estivesse no Brasil, eu acho que ela não teria, assim, não estaria independente, sabe? Não seria uma menina tão resiliente. Ela era uma menina, assim, que qualquer coisa ela chorava, sabe? Hoje não, ela se tornou uma pessoa mais forte, sabe? Eu acho, assim, ela criou uma personalidade muito forte, né? E eu acho que se ela estivesse no Brasil, eu não sei se ela estaria assim, né? É o que você falou, não dá para você ver assim, né? Mas, por exemplo, a parte de línguas, né? Nem se fala, eu acho que isso vai ser uma coisa muito positiva, mesmo se um dia a gente retornar ao Brasil, né? Hoje ela fala inglês fluente, o francês dela, ela escreve e lê muito bem. Falar
não muito, porque você tem que praticar, né? A pronúncia é muito difícil do francês, né? Mas a nível de pessoa, né? Eu acho que ela se tornou uma menina assim, eu acho, né? Mais assim, humana, sabe? O ano passado ela era tutora de uma menina indiana que não falava português. A menina falava 100% inglês. Então, ela traduzia as aulas, ela ajudava a menina, porque aqui eles colocam, né? Então, assim, ela é feliz, sabe? Assim, ela fala, ai, mãe, eu ajudei, porque ela não sabia, sabe? Assim, eu acho essa forma, assim, dela se sentir, assim, pronta para ajudar o amigo, sabe? E eu acho que como ela sentiu na pele a imigração, né? Sentiu na pele a discriminação, o bullying, eu acho que isso ela vai levar para a vida dela, sabe? Até com os filhos dela futuramente. Eu falo para ela, eu brinco com ela, eu falo assim, Laura, uma coisa que você vai ter é história para contar para teus filhos. Ela fala, é verdade, né, mãe? Falei assim, filha, a gente está vivendo, né? Eu falo assim, é óbvio que, a gente tem que fazer tudo com muita responsabilidade quando você imigra com um filho, né? Eu acho que quando você está sozinho, ok, você faz o que você quer da sua vida, mas quando você tem uma criança envolvida, você tem que ter muita responsabilidade, né? Do onde você vai trazer seu filho, as condições que você vai trazer seu filho, né? Eu tenho Instagram e eu falo muito isso, sabe? Eu falo, gente, não vão, né? A grama do vizinho não é mais verde que a sua. Não adianta vocês acharem que tudo tira aquela lente cor-de-rosa, porque nenhum país é perfeito. Isso eu descobri na imigração. Quando a gente sai do Brasil, a gente fala muito mal do Brasil, nós brasileiros. Ah, é porque o Brasil é isso. Ah, é porque o Brasil é aquilo. Ah, só que hoje, quando eu vejo assim, eu falo assim... E a gente chega aqui na Europa achando que tudo vai funcionar, que tudo é perfeito, que tudo é assim... E não é, né? Não é. Hoje eu vejo a saúde pública do Brasil com toda aquela dificuldade que as pessoas, né, têm no SUS, ainda é uma medicina melhor do mundo, uma das melhores do mundo. Pelo menos o que nós temos aqui na Europa, né? Não sei a nível de outros países. Então, assim, eu trago essa visão, sabe? No meu Instagram, trago para as mães, né? Falo muito com mãe, né? E quando eu vou fazer as reflexões no Instagram, principalmente de dores, né? De culpa, o que eu recebo de mensagem, sabe? De mães falava, nossa, eu sinto absolutamente isso. Nossa, eu não tô conseguindo lidar com isso, porque é muito difícil você administrar tudo isso e você também, o que eu acho que o que vale é a saúde mental, né? Sua, da sua família, dos seus filhos. Eu não acho que é a todo custo, sabe? Eu não acho que é a todo custo. Mas é o que eu te falei, um dia de cada vez, a gente vai, sabe, assim, se adaptando dia a dia, né? E seguindo, né? Sim. E, Ana, me conta um pouco, né? Você mencionou, eu te perguntei a questão da Laura, você falou, ela ficava com minha mãe e tal. Ficava. Então, tem essa questão, né, dos avós. Eu quero muito que você fale. Olha, eu vi o episódio da sua mãe, né? Uhum. Da dor de quem fica, né? Nossa Senhora, aquilo... Meu Deus, aquilo acabou comigo, porque, gente, que eu chorei naquele episódio, né? Nossa, eu falei, meu Deus, porque a gente não pensa nisso, né? E mesmo se a gente pensar, a gente nunca consegue ter a dimensão, não, né? Porque quem partiu foi a gente dói na gente, mas eu acho que pra quem fica também é assim, eu tava acostumado a ter aquilo e tiraram isso de mim. Então, a Laura ficou com a minha mãe dos 5 meses aos 12 anos, né? Aos 12 anos não. Por quê? Quando eu voltei a trabalhar, ela ficava com a minha mãe.
Quando ela fez 2 anos, eu falei para minha mãe, mãe, é muita coisa para você. Então vamos deixar ela com vocês de manhã e à tarde ela vai para a escola. Então minha mãe levava ela para a escola e eu buscava, tá. Quando veio a pandemia, foi em 2020, parou tudo, né? Então ela também parou de ficar com a minha mãe, né? Porque a gente não podia se ver, não podia aquela coisa toda, né? Então eu acho que foi uma preparação, sabe? Porque em 2019 eu já estava me programando e falando para minha mãe que eu ia mudar, só que eu acho que ninguém tinha me levado muito a sério. As pessoas achavam que eu não ia ter coragem, porque eu tinha um bom emprego, meu marido sempre teve um bom emprego, a gente tinha uma casa boa. Então, assim, quando eu falava para as pessoas que eu ia mudar de país, mas pra quê? Vai nessa. Sua filha estuda no colégio bom, sua filha faz escola de inglês, mas pra quê? Né? Então, as pessoas não compreendiam por que eu queria ir embora, né? E hoje, a Laura fala pra mim, ela fala, mãe, eu tenho saudade do cheiro da casa da minha avó. Eu tenho saudade daquele sofá, que eu sentava ali. Então, assim, eu acho que a Laura, ela teve muitas memórias boas do Brasil, né? E eu acho que é por isso que ela quer tanto retornar, né? Porque realmente, ela só teve coisas boas mesmo, não tem o que falar, né? Ela, né? E ela fala, e a minha mãe, eu vou falar, minha mãe foi uma pessoa muito maravilhosa, porque ela nunca, até hoje, ela falou assim pra mim, volta, ou fez alguma chantagem emocional, nunca. Ela falou assim, se você acha que é bom, se for bom para você, para Laura, para o Carlos, então vocês têm a minha bênção, né? Meu pai também nunca falou nada, assim, eles não apesar de eu sou a filha mais próxima deles, né? Assim, meu irmão mora em Londrina e minha irmã mora em Osasco, mas eu que estava ali, eu sempre fui muito apegada, né? Morava bem pertinho, então tudo estava ali. E eles vieram já para Portugal, ficaram aqui 2 meses com a gente, né? Eu sempre falo que eu tenho trauma de despedida, né? Eu busco no aeroporto, mas eu não consigo levar. Não levo ninguém no aeroporto. Nem amigos, ninguém que vem aqui. Eu falo, não, olha, eu não levo. Meu marido que leva, ele que fica, sabe, que essa parte. Então, assim, a minha mãe, ela me deu muita força. Ela falou, não, filha. E às vezes, assim, quando eu não falo muito, né? Eu não fico falando muito, né? Das coisas que acontecem, assim, eu filtro, né? Porque é muito longe, né? E eu acho que é muita coisa para eles administrarem, né? Mas se eu falo alguma coisa, sempre que ela tem uma mensagem, assim, de força para mim. Minha mãe sempre foi uma mulher muito forte, né? E as pessoas falam para mim, Ana, que coragem que você teve. E eu fico pensando, olha, como você é corajosa, como você é forte. E eu penso, não sou. Não sou. Sabe aquela coisa? Porque as pessoas acham que a gente que muda de país é muito forte, né? Que a gente é muito... Eu falo, não. E eu sempre falo para as pessoas, eu acho que eu mudei, eu acho que eu tive coragem porque, como eu falei, foi tudo muito foi muito planejado, né? Eu acho que é por isso que eu tive essa coragem. Mas eu fico pensando assim, eu falo, não. Sabe, assim, mas eu acho que a minha força vem, assim, da minha mãe. Minha mãe sempre foi uma mulher, assim, que se jogou, sabe, nas coisas. Eu nunca vi minha mãe chorando pelos cantos. Sempre que ela tinha um problema, ela ia lá resolver, sabe? E até hoje ela é assim. Ela é assim. Ela cuida da mãe dela, que tem quase 94 anos, sabe? Meu pai, minha tia, tudo passa ali por ela, entendeu? Ela é ali... Sabe? Eu vendo o episódio da sua mãe, eu fiquei pensando, né? Sua mãe também falou muito, assim, né? Que ela se sente feliz de ver vocês felizes, né? E eu acho que aconteceu isso com a minha mãe. Porque eu acho que quando você muda e seus pais, tanto o pai quanto a mãe, fazem chantagem emocional, deve ser muito difícil. É assim, muito complicado. O meu marido já não tem o pai nem a mãe, né? A mãe dele faleceu 4 meses antes da gente vir.
Então também a gente já saiu do Brasil um pouco fragilizado. Então assim, a minha sogra não ficou nem sabendo, né, que a gente viria, porque quando a gente comprou as passagens, ela ficou internada. Então eu falei para ele, não conta. Ela sabia do planejamento, mas não sabia a data, né? Eu falei para ele, não conta. E eu acho que foi a melhor coisa que a gente fez, sabe, assim. Então, assim, eu acho, assim, que para mim foi mais fácil por conta, assim, da bênção deles, sabe? Deles falaram, não, vai e vai dar tudo certo e qualquer coisa nós estamos aqui, sabe? Então foi mais ou menos assim. E também tem bastante o conceito, né, Ana? Assim, mas é mais fácil pra você. Nossa, eu já ouvi isso tantas vezes. Mas é mais fácil pra você porque você não é tão apegado aos seus pais. E não tem nada a ver. Nada a ver. Eu nem era casada quando eu saí da casa dos meus pais. Então, assim, quando eu saí, eu ainda morava com os meus pais. Tinha acabado de terminar a faculdade, saí, daí eu saí, casei, e aí eu meio que me tornei adulta premium, assim. No momento que eu saí da casa dos meus pais, e eu todo ano vejo meus pais, a gente sempre tenta agregar férias juntos. Tão bom. Pra algum lugar no mundo, ou a gente se encontra no meio do caminho, ou a gente se encontra na Europa, em algum lugar a gente se encontra, eu vou pro Brasil, eles vêm pra cá. A gente é muito apegado, mas eu acho que existe uma diferença, as pessoas têm que entender que o apego, ele só faz você ficar no lugar. Então, assim, exatamente. Cara, Deus me livre ficar num lugar por uma pessoa, né? Porque aquela coisa, imagina assim, vocês não vão pra Portugal por conta da sua sogra. Vocês mudam completamente os planos e aí, infelizmente, ela vai e falece. Vocês não iam Exatamente. viver tudo o que vocês estão vivendo em função de uma pessoa. E não pode ser assim, né? A gente tem que fazer a nossa vida, nossas vontades e encarar o... E eu falo isso pra Laura. Eu falo pra ela, não queira voltar pro Brasil por causa de amigos, por causa de família, porque quando você retorna, né, eu acho que é aquela alegria naquele primeiro momento, mas depois cada um vai cuidar da sua vida. Cada um vai fazer sua vida, suas coisas. Então eu acho assim, você quer voltar, você volte por você. Ou porque você acha que vai ser o melhor para o seu filho, ou para o seu marido, ali, para os seus, né? Porque quando a gente casa, queira sim, queira não, os nossos pais, os agregados, eles se tornam nossos familiares. A nossa família mesmo, hoje sou eu, meu marido e minha filha. As pessoas falam, mas que egoísmo. É a realidade, né? E a minha mãe sempre falou isso pra mim, ela falou assim, não deixe de fazer nada que você queira fazer pelos outros, porque eu fiz tudo que eu quis. Minha mãe nunca deixou de fazer algo porque eu fui mãe. Eu também nunca deixei de fazer algo por conta da Laura. Quando ela tinha 10 anos, nós fomos para Las Vegas. Levei a menina para Las Vegas. Mãe, prefere levar a criança para Las Vegas? Eu tô com vontade de conhecer Las Vegas. Claro que nós vamos fazer um roteiro. Colocamos ali uma Disney ali na Califórnia. Claro que a gente vai fazer algo para ela também. Mas assim, eu não sou aquela mãe que fala assim, eu vou me anular porque eu fui mãe. A gente não pode fazer isso. Porque senão lá na frente você vai cobrar isso das pessoas. Vai cobrar isso do seu filho. Você vai cobrar isso da sua mãe. Eu não imigrei porque você não deixou. Eu sempre tenho essa preocupação com a Laura, né? Ela fala que ela quer fazer a faculdade de moda. Aí meu marido falou, moda? Aí uma amiga minha falou, nossa, mas ela é tão inteligente, ela quer fazer moda. Eu falei, mas a inteligência não quer dizer nada. Aí eu falei pro meu marido, deixa ela fazer o que ela quer. Porque lá na frente, eu não quero que ela vire pra mim e fale assim, eu sou uma frustrada, eu não fiz a faculdade que eu quis, eu não fiz isso porque você não deixou, porque você não me incentivou. Eu acho que a gente tem isso, assim, eu tenho muito comigo, sabe, assim, se um dia eu retornar, eu vou retornar por mim, né, não vai ser por ninguém, porque é o que você falou, né, senão você fica um passarinho preso na gaiola, né. Entendi. Você quer fazer uma coisa e não faz, porque muita gente não faz porque tem medo, porque... E o pior, eu falo, é você não fazer e você colocar desculpa atrás de uma coisa. Eu não fui porque minha mãe não deixou. Não existe isso, né, gente? A gente tem que... Eu falo, a vida é uma só, a gente tem que viver com erros e acertos. Quando eu me sinto assim, muito apertada no meu coração, eu chamo a Laura, eu falo, filha, olha,
olha dentro do meu olho. Me perdoa se eu fiz algo que te fez sofrer. Eu sou humana, eu sou sua mãe, mas eu não sou perfeita, né? Eu erro, eu acerto, mas eu quero que você saiba que tudo que eu faço é por amor, né? E eu acho que isso alivia ela, sabe? Também. E eu falo pra ela, você tem que falar pra mim os seus sentimentos, né? E é interessante, a mudança de comportamento dela foi assim, eu achei ela muito... A Laura nunca foi uma menina muito assim, agressiva, sabe? Revoltada. E ela, de um tempo pra cá, ela me trouxe isso, sabe? Uma revolta, uma agressividade. E eu fui lidando dessa maneira, sabe? Eu falei assim pra ela, às vezes a vida não é como a gente espera, né? Muitas vezes a vida não é fácil, eu falei pra ela. Viver não é fácil, falei pra ela. Muitas vezes a gente traça algo que a gente acha que é melhor e não é. Na concepção dela, muitas coisas não é certa. Falo pra ela. Ela fala, não, mãe, não é isso. Aí ela, sabe, ela vai dentro dela e fala, não, né? Não é também só coisa ruim, não é só o lado ruim, porque o adolescente ele tem muito disso, né? Ele tem aquelas emoções à flor da pele que eles falam e eu falo pra ela, mas não é assim, né? E eu acho que isso a imigração traz, né? Ensina eles a viverem, ensina que a vida não é um mar de rosas. E eu falo pra ela, se você estivesse no Brasil, sua vida também não seria tão um mar de rosas. Você também poderia ter sofrido bullying, você também poderia ter sofrido outro tipo de situações. Porque a gente também, quando a gente migra, tudo a gente acha que é porque a gente é imigrante, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque eu sou imigrante, então... Só que depois que você começa a ver a cultura deles e começa a observar, você vê que até entre eles, o ambiente de trabalho, assim, é tão diferente, sabe, do Brasil. Eu falo assim, uma vez eu falei para minha supervisora, olha, se fosse isso no Brasil, vocês iam levar um processo de danos, de todos os tipos de danos. Porque assim, eles são assim, gente. Eles, sabe? Eles falam de uma maneira que você fica assim, ó. Não acreditando que você tá falando isso pra mim. Mas é o jeito deles, sabe? É a forma... como eles vivem, como eles foram criados, é enraizado, né? Uma professora de matemática falou isso para a Laura. Falou uma vez assim para a Laura, Laura, eu gostaria de ser muito como vocês brasileiros, né? A Laura, por quê? Ela falou, porque vocês são alegres, vocês são felizes, vocês são comunicativos, vocês gostam de abraçar, vocês são carinhosos, calorosos. Só que nós aqui, nós não somos assim porque a gente viveu muito no mundo de guerra, no mundo, sabe? E ela tentando explicar para a Laura o porquê que eles são mais fechados, ou um pouco mais duros. E eu achei muito interessante, a Laura veio falar isso para mim, sabe? Ela falou, mãe, a professora de matemática falou isso para mim, você acredita? Eu falei, tá vendo, filha? Às vezes vamos olhar o lado deles também, né? A gente tem muita mania de julgar, né? Tudo, né? Porque a pessoa voltou pro Brasil, porque a pessoa voltou, porque a pessoa emigrou, julga. E é o que eu falo sempre, as pessoas vão te julgar por tudo. Porque você emigrou, porque você não emigrou, porque você voltou, porque... Então, assim, não se preocupem. Eu acho que a gente tem que viver e realizar sonhos e o que eu penso também é que as pessoas não querem passar pelo processo, né? É muito difícil, né? É doloroso passar pelo processo, né? Eu acho que as pessoas querem muito o fim da linha também, né? Assim, todo mundo quer migrar e ter um emprego bom e falar super bem a língua local e ter vários amigos e não sentir falta da rede de apoio. Se não tem, não tem, agora não tem mais. E tá todo mundo lindo, tudo maravilhoso. Mas esquece que assim, gente, não tá lindo, maravilhoso nem no Brasil. Nem se você não tiver saído do apartamento que você mora, não tá tudo lindo, maravilhoso.
só tá um pouco mais pesado como imigrante, porque Sim. a gente passa por esse processo, igual você falou, o processo, a adaptação, tudo é muito difícil. Realmente, assim, é um processo que pode levar anos pra alguém e meses pra outra pessoa. Tem gente que é mais adaptável, depende do país, da cultura, do tempo, da profissão que você tem. Nossa, tem tantos fatores pra decidir se vai ser tão sofrido ou não, né? A idade que você vai, se você tem filhos ou não. Mas eu concordo com você, acho que muita gente nem tenta ir por medo de sofrer e julga quem vai por não ter coragem de ir também. Então existem... Nossa, eu acho que o que você falou é muito interessante. Assim, é muito complexo. Então não é mais fácil você escolher o que você quer? Porque senão vai dar na mesma. E a Laura, ela tem o sonho de morar no Japão. Desde os 8 anos, ela gosta da cultura japonesa. Não sei quem ensinou, não sei como que surgiu isso na vida dela. E assim, ela, como ela é muito de línguas, assim, ela dá uma arranhada no japonês já, sabe? Ela vai, ela quer aprender. E aí eu falei pra ela, você já imaginou que às vezes Deus está te preparando? Porque você tá passando por essa imigração e lá na frente pode ser que você consiga mesmo ir. Porque eu também não... Ela é minha única filha, mas eu também não destruo os sonhos dela. Né? Todo mundo fala, você alimenta isso, que loucura. Eu simplesmente falo, você vai fazer a sua faculdade, você vai estudar, você vai ter o seu trabalho, você vai juntar o dinheiro e depois você vai poder voar. Você vai poder ser quem você quer, quem você quiser. Você vai poder morar no país que você quiser, porque eu também não tenho esse direito, né? De falar, olha, você vai viver a vida inteira em tal lugar porque eu moro, né? Se eu mudei, né? Se eu não fez, a gente não tem como impor isso para os nossos filhos, né? Eles vão sair. E aí eu falo para ela, então eu acho que isso também dá muita força para ela, porque ela fala para mim, ela fala, mãe, tá vendo? Daqui uns anos eu já sei como que é emigrar, né? Eu já sei o que vai me esperar, né? Eu falei, exatamente, né? Ela falou, primeiro eu vou fazer um intercâmbio, né? De 1 ano para ver como é. Por quê? Porque ela já sabe que ela tem que pisar em terras firmes. Porque eu falo para ela, você pode ir em qualquer lugar com responsabilidade, com sabedoria, né? Falei para ela, não é simplesmente você pegar uma mala e ir. Eu fui, mas eu fui com responsabilidade, eu falei para ela. Então, quando você for, você vai fazer da mesma forma. Então, eu acho que isso também é um aprendizado enorme para eles, sabe? É vivência, sabe? É bagagem. Hoje em dia, se você for pegar ela, né, com 16 anos, tudo que ela passou, todas as experiências, né, e colocar ela talvez ao lado de um adolescente que não passou por tudo isso, você vai ver que é diferente. A forma como ela enxerga o mundo, a forma como ela vai encarar os problemas dela de frente, né? Eu acho que isso é o legado que eu vou deixar para a vida dela, né? E eu falo para ela, estuda, porque o estudo ninguém vai arrancar de você. Um apartamento, uma casa, um dinheiro, as pessoas podem roubar de você, mas o estudo ninguém vai tirar de você, né? Então eu falo para ela, estuda, aproveita, falei para ela, aproveita essa oportunidade. Quantas pessoas no mundo não queriam vir estudar na Europa, eu falo para ela. Não é uma coisa assim que a gente tem que se gabar ou ser metido, não é, mas é uma experiência de vida, independente da quantidade de tempo, né? Nós já estamos quase 4 anos aqui, do que a gente permanecer aqui. Eu falei para ela, você vai ter um histórico, uma bagagem diferenciada, queira sim, queira não, né? Então, é o que eu falo, a gente sempre tem que ver o lado bom de tudo, sabe? Não só o lado ruim. Então a gente enlouquece, né? A gente enlouquece, né? E Ana, falando dessa questão de legado, se a Laura ouvir o episódio daqui 10 anos, ela vai falar, nossa, né, minha mãe participou de um podcast, daqui 10 anos, vai estar com 26. O que você gostaria que ela soubesse sobre, enfim, toda essa decisão de vocês, tudo isso que ela tá passando e que talvez ela vá passar no futuro? Queria que você deixasse, assim, um recado pra Laura do futuro, ou até de outros adolescentes que possam ouvir esse episódio no futuro e falar, nossa, aconteceu isso comigo também. Eu vou falar pra ela que filhos não precisam de um país perfeito,
de pais perfeitos, né? Eles precisam de pais presentes, né? Seguros e pacientes, né? Que eu acho que a paciência é o que vai fazer você permanecer em qualquer lugar que você esteja, né? E o que eu falo para ela é que eu fiz tudo por ela e que eu quero que ela seja feliz, né? Independente das escolhas dela, independente de qualquer coisa, que ela seja uma menina, uma adulta feliz, né? Tudo que eu fiz por amor a ela, né? Eu fiz para ela ser uma pessoa forte, corajosa. Eu sempre falo para ela que você seja uma menina forte, corajosa, que você enfrente seus problemas de frente, que você seja uma menina gentil, que você seja uma menina, uma mulher amorosa, né? Que você ajude as pessoas e que você realize todos os seus sonhos, que você não tenha medo e que você não ligue para a opinião dos outros, né? Porque a opinião dos outros muitas vezes leva a gente para trás, né? Eu falo para ela sempre, né? É bom você ter medo. Eu acho que o medo, ele é muito importante, desde que ele não te paralise, né? Eu acho assim que o medo, ele faz parte da vida e o medo você se prepara, né? E é isso que eu quero dizer para ela, né? Que ela seja, assim, uma pessoa livre, né? E que ela alcance tudo que ela queira na vida dela, sem prejudicar ninguém, né? Acho que isso é o mais importante, que ela seja sempre uma pessoa que queira alcançar novos voos, eu acho que eu sou uma pessoa muito ambiciosa, assim, sabe? Sempre eu nunca fui uma pessoa assim que me contentou assim com deixa, sabe? Nunca fui acomodada, né? Então eu acho que é isso. E, Ana, pra gente encerrar, queria que você desse só um conselho. A gente deu um conselho pra Laura do futuro, adolescentes do futuro também. Mas eu queria que você desse um conselho para uma mãe que tá aí nessa indecisão do Brasil. Vou, não vou, meu filho também é adolescente. É claro que, né, de novo, cada país é diferente, né? Imigrar para Portugal é uma coisa, para o Canadá outra, com adolescente, mas eu acho que tem conselhos que são bem-vindos de uma mãe que já passou pelo caminho das pedras ali e que pode ser muito útil para uma mãe que tá nessa indecisão por conta da adolescência. Então, se você puder dar um conselho. Claro, eu acho assim que migrar com adolescente não é fácil, né? Não vou romantizar, não é leve, muitas vezes, né? Como eu disse para Laura, filhos não precisam de um país perfeito, eles precisam de pais presentes, seguros, pacientes, né? Se você é mãe e está pensando em migrar, né? Prepare seu filho emocionalmente, né? Converse sobre choques culturais, sobre bullying, sobre preconceito, porque não adianta a gente falar que não tem, porque tem, né? E eu acho que esteja aí pronta, né, por um período de adaptação, que é como você disse, para uns pode ser um mês, para outros pode ser um ano, para outros pode ser 2, né? Eu acho que a gente tem que ter isso em mente, né? Mas é o que eu falo sempre para a Laura, e penso nisso, né? Que a autoestima a gente sempre reconstrói, né? Que a força a gente se desenvolve. Todo mundo fala, você é forte. Eu desenvolvi isso ao longo da vida e das minhas experiências, né? E a resiliência se aprende, né? Com o dia a dia, e eu acho que se você tem esse sonho, se você quer isso para os seus filhos, para sua família, faça um planejamento, feche os ouvidos e voe, né? E o que eu falo, o mesmo avião que te leva é o avião que te traz de volta. Então, assim, nós somos livres, nós não somos de um país. Eu sempre penso assim,
É óbvio que você tem que ter, né, responsabilidade, como eu falei aqui, né? Não adianta você querer migrar para os Estados Unidos se você não tem um documento para ir, né? E arriscar aí seus filhos, eu acho que não compensa, né? Principalmente quando envolve crianças, né? Mas aí tem tantos vistos, né? Aqui em Portugal tem, Canadá tem, Estados Unidos tem. Basta você se preparar, se pesquisar, tem tantos advogados aí de imigração que possam te ajudar nisso, né? Mas é o que eu falei, e o medo, né? Você sentir medo, você sempre vai sentir. O medo, ele faz parte do processo. É não deixar ele te paralisar e eu sou muito cristã, então eu acho que tem que colocar Deus, né? Acima de tudo, pedir para Deus, né? Quem acredita, né? Também quem não acredita tá tudo bem, mas quem acredita em Deus, para Ele te dar, né, aí um direcionamento e força, coragem para você prosseguir. Obrigada por acompanhar mais um episódio do Colo de Longe. Se essa conversa tocou seu coração, compartilhe com outras mães que também estão vivendo essa experiência fora do Brasil. E não esquece de seguir a gente no Instagram, @colodelonge. A gente se encontra no próximo episódio. Um beijo e até lá!